Angélica, estamos ao vivo. Dia a todos. A gente sabe que a NR1 mudou e tem muita gente cheia de dúvidas, cheia de perguntas. Então, hoje a gente está aqui falando sobre conhecendo a NR1, como funciona a avaliação psicossocial. Para falar sobre esse tema, convidamos o Dr. Fred Figner. Ele é psicólogo empresarial, especialista em avaliação psicológica e assessment, consultor de RH, mentor de executivos, proprietário da Fred Explica Psi empresarial. E a gente sabe que o Fred está trabalhando bastante com o tema, então vai ser uma pessoa bem bacana para estar com a gente hoje. Tudo bom, Fred? Tudo bom? Bom dia. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Obrigado, Angélica. Então, vou passar para você a palavra. Pode começar. Joia, obrigado a todos. Vou compartilhar uma apresentação. Então, a gente vai entrar diretamente no tema, só uma breve apresentação, tá bom? Show. Ok. A minha apresentação foi compartilhada. Sim, Show. Então, todos vocês que estão nos acompanhando agora ao vivo, muito obrigado pelo convite, obrigado por estarem aqui presente. Eu sou o Fred Figner, sou proprietário da Fred Explica, sou psicólogo, trabalho com psicologia focada em empresa, na empresarial há muitos anos e tenho uma série de certificações. Tive um papel muito forte durante a pandemia e não pensei que a gente fosse caminhar para trabalhar tanto saúde mental dentro das organizações. Falando brevemente sobre a Fred Explica, que é a nossa consultoria, essas aqui são as nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram, a gente tem uma série de conteúdos. Nós somos uma empresa, uma consultoria formada por psicólogos, também com consultores associados, e a gente tem como visão o desenvolvimento da liderança, da autoliderança, ser uma referência, né, da psicologia empresarial e os nossos valores que são atrelados especialmente ao amor ao conhecimento, que eu vou destacar, que nós gostamos de estar atualizados em tudo que está acontecendo. Hoje, inclusive, a gente traz uma notícia boa para o Brasil. O Brasil sai do 44º lugar do país mais felizes do mundo e vai para o 36º. Melhoramos, depois de anos decaindo. E nós trabalhamos com avaliação psicológica, assessment, a NR1, a avaliação psicossocial, implantações de RH, trilha de liderança, consultoria, treinamentos personalizados, processos de mentor e coach, e projeto de saúde psicológica nas empresas, que eu tive um papel muito forte na pandemia, tanto com ações, palestras, quanto roda de conversa, atendimento, acolhimento. Então, desde a pandemia, eu já estou diretamente ligado com a saúde psicológica dentro das empresas. Somos também aqui uma empresa que praticamos treinamento com a Lab Sirius Play, então a gente também faz treinamento baseado nessa metodologia incrível. Ontem a gente teve uma convenção e a gente também consegue falar de saúde mental associando essa metodologia. Mas vamos ao que interessa. Vamos falar, então, da avaliação psicossocial da NR1, né, à luz da psicologia, à luz de como nós estamos trabalhando na prática, para que a gente consiga refletir e entender um pouco mais como profissionais de recursos humanos, gestores, líderes e empresários. Bem, vamos aos eventos dos últimos anos, ou atuais. Então, a gente tem, primeiro, a pandemia. Então, a pandemia, a gente ainda tem resquícios da pandemia, comportamentais, traumáticos, e a gente ainda trata algumas pessoas que desenvolveram algumas questões emocionais na pandemia. Então, isso, o mundo do trabalho, ele mudou. O aquecimento global, então, se a gente fala de aquecimento global, calor deixa as pessoas mais irritadas, o nível de agressividade aumenta, lembrando que nós somos animais, mamíferos, então também tem uma mudança no nosso humor, no nosso temperamento. Polarização política ou polarização de cultura, então a gente pode pensar também nessa questão de quanto que essas divisões, né, elas estão fazendo com que a gente acabe se tornando problemas sociais entre um grupo e outro, guerras, e aí guerras na Ucrânia, guerras, aí o mundo fica tenso, guerras também ali no Oriente Médio, então isso também impacta, porque nós vamos recebendo informações de como o mundo está caminhando, e violência física, psicológica, o Brasil ainda apresenta dados com países que matam muitas mulheres, feminicídio, matam muitos transexuais também, um dos primeiros, então a gente também tem a violência psicológica, física, na nossa sociedade.
E as redes sociais, a tecnologia. Nós somos um dos países que mais consome tecnologia, ali associados às redes sociais, e aí a comparação, as questões de ser seguidores e seguir a manada, isso vai falar também de uma sociedade que ela que ela vai avaliar um profissional, ela vai avaliar alguém pelo número de seguidores ou pela vida ditada que as pessoas apresentam. E a gente tem uma próxima pandemia, depois da saúde mental, já se estuda a pandemia da solidão. A solidão, ela, mesmo eu estando em dezenas de pessoas dentro de uma empresa ou na minha vida pessoal, eu posso me sentir sozinho e a gente tem aí liberação de cortisol que faz o adoecimento do nosso corpo. Então, se sentir sozinho, se mesmo um ambiente cheio de pessoas, também gera o adoecimento, também gera depressão, também gera desesperança. Uma vez eu fiz uma live desse livro, O Século da Solidão, eu indico, tá? É muito interessante. E países que se estudam, criam até departamentos para lidar com isso, ou países como o Japão, que as pessoas, os idosos, fazem pequenos delitos para poder serem presos e aí se sentirem cuidados e acolhidos dentro de uma instituição penitenciária. Então, a próxima pandemia vai ser a pandemia da solidão. Por incrível que pareça, porque a gente não ela anda perdendo a nossa capacidade de estabelecer vínculo, tá? Antes de falar da NR1 e desses últimos eventos que aconteceram no mundo, vamos voltar para nossa base. Nós somos mamíferos. Como mamíferos, dentro da psicologia evolucionista, nós vivemos em bando, segregados, agregados, e nós temos a necessidade de contato físico, nós temos a necessidade de toque, isso é biológico, e nós temos a necessidade de reconhecimento de um grupo. Por isso que tanta rede social e uma geração onde ela perde essa capacidade de olhar na pessoa, de tocar, vai ser uma sociedade adoecida, vai ser uma geração adoecida. E isso vai, logicamente, para o universo do trabalho. Dados do Brasil. O Brasil continua ainda como o primeiro lugar de ansiedade, segundo a Organização Mundial da Saúde. Quinto lugar em depressão. Segundo lugar em casos de burnout, atrás do Japão. 36º lugar no ranking dos países mais felizes. Os Estados Unidos caiu. Para ter ideia, os Estados Unidos nunca foi tão infeliz como esse ano. E uma coisa interessante, nós melhoramos, tá? A gente estava em 44º e chegou um ano que a gente estava em 46º, se eu não me engano. Então, melhoramos. Terceiro lugar no consumo de álcool, de cerveja. Mais de 14 mil suicídios por ano, crescido muito entre jovens. E nós somos o 10º país que consome mais pornografia. Para vocês terem ideia, a rede de pedofilia, de consumo de pornografia e vício em pornografia no nosso país não é discutido, não é falado, mas são números alarmantes, tá? Muito preocupantes, especialmente se tratando de pornografia. Se eu tenho uma sociedade que está adoecida, eu vou ter personagens sociais adoecidos. Líderes, funcionários, empresários, executivos, presidentes, pais, mães, colegas e irmãos. Então, a NR1, que a gente vai entrar daqui a pouco, ela vai falar, vai trazer uma reflexão, mas pensem bem, com esses dados, nós já estamos um país, uma cultura, um mundo adoecido. Então, por isso que as práticas de autocuidado, autoconsciência, saúde mental, depois da pandemia, ganharam um holofote tremendo. No universo do trabalho, saiu agora que a gente tem mais de 470 mil casos de afastamento, tá? Desses 470 mil casos de afastamento no passado, a gente tem um aumento de 68%, e esses casos, a maioria são mulheres. Remuneração mais baixa, tem as questões dos multipapéis, e aí, olha só, depressão, ansiedade, com mais de 141 mil casos, 113 mil casos de depressão, depressão recorrente, vícios em drogas, reação de estresse, esquizofrenia, alcoolismo, vícios em cocaína, enfim. Então, olha só, é um número muito, muito alarmante. Se estima que mais de 1 trilhão a nível mundial são gastos com afastamento, tá? E nós temos aqui o nosso INSS extremamente pesado com esse número de afastamentos. Aqui a gente está falando só de saúde mental, a gente não está falando do número global e o tanto que isso está impactando as organizações. Ontem mesmo eu fui falar sobre NR1 numa organização e ela falou, olha, acabei de voltar de afastamento de burnout.
E aí começa aquelas discussões, se nós estamos numa sociedade menos resiliente ou se não está um adoecimento coletivo e isso é uma expressão. E aí vem uma série de questões. Fred, esses adoecimentos acontecem por quê? É multifatorial. Foi o que eu falei nos slides anteriores. Tudo que a gente vem passando, tá? Essas inseguranças, o Brasil, por exemplo, é um país que você, para andar com o celular na rua, você já fica em estado de alerta, e isso vai fazendo, cada momento e cada movimento na sua semana, você vai tendo aí acessar um determinado site. Então, tanto na tecnologia online, offline, a gente vai tendo gatilhos de ansiedade para você ficar em estado de alerta. A título de curiosidade, eu moro aqui na Barra Funda, aqui em São Paulo, embora viaje muito para o Rio, porque tem clientes no Rio de Janeiro. Aquele avião que caiu algumas semanas atrás aqui, na minha janela, a minha vizinha de cima, ela viu o avião caçando. Então, a gente acha que está dentro de casa, está seguro, né? Então, você imagina, você toma café, o avião, aquele aviãozinho que caiu aqui na Barra Funda, aqui, algumas semanas atrás, ele passou aqui na porta da minha janela, um pouquinho mais para a direita ia para a escola, aqui do lado, ou senão ele podia bater aqui no prédio. Então, olha só, a gente teve que lidar com essas várias possibilidades e coisas que não passam pela nossa cabeça. Então, agora a gente vai entrar na NR1, na avaliação psicossocial, tá? Vocês podem mandar perguntas também, se vocês tiverem dúvidas ao longo do nosso bate-papo. É para a gente fazer um movimento mais de compartilhamento mesmo, numa curva de aprendizado que todos estamos, tanto quanto empresas, como prestadores de serviço, e provavelmente o governo também. Vamos lá. Olha só, pessoal, eu vou reportar algumas coisas da medicina e segurança do trabalho, mas, logicamente, que esse papel é o papel deles, mas a gente vai focar na parte que nos cabe, que é a avaliação psicossocial, tá? Até porque, no final, as nossas informações, os nossos relatórios, os nossos diagnósticos, eles vão para o RH e automaticamente para de medicina e segurança do trabalho. Então, para a gente entender, tá? A NR1, ela é como fosse uma norma mãe de todas as normas, e ela teve uma atualização, e essa atualização, ela entende que agora é preciso avaliar riscos psicossociais no gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, essa norma, ela vai trazendo para a gente vários elementos de como promover segurança e saúde dentro das organizações. E ela já teve outras atualizações também, que a gente vai mostrar daqui a pouco. Então, ela tem como objetivo promover um ambiente de trabalho saudáveis e seguros, mitigando o quê? Mitigando, diminuindo a possibilidade de adoecimento. Então, daqui a pouco a gente vai contar um case, uma profissional que estava caminhando para um adoecimento, a gente conseguiu fazer uma avaliação psicossocial, ela teve uma intervenção, numa outra empresa a gente conseguiu fazer uma outra avaliação também, fizemos uma intervenção, logicamente, então aí o que aconteceu? Pessoas que estavam caminhando para o adoecimento conseguiram evitar isso. Proporcionar diretrizes gerais para demandas e normas regulamentadoras. Então, ela é a norma, vamos colocar a norma mãe, tá? Promover a prevenção de riscos ocupacionais e assegurar o cumprimento da legislação trabalhista. Então, quando a gente pega aqui promover a prevenção de riscos ocupacionais e prevenção de integridade física e mental dos trabalhadores, ela está dizendo o seguinte, olha, agora a gente precisa começar a entender mais como é que está esse ambiente de trabalho e se a pessoa tem condições, ela está em condições de desenvolver o trabalho. E aí, ela vai falar sobre as considerações dos riscos psicossociais, tá? E aí a gente daqui a pouco já explica o que é riscos psicossociais. Então, as empresas precisam identificar e mitigar, né, fatores emocionais e sociais que possam comprometer o bem-estar do trabalhador. Ou seja, se aquela atividade está com alto nível de estresse, se ele está em adoecimento, se está com uma carga horária absurda, se ele está com metas abusadas, se ele está recebendo assédio, se ele está recebendo assédio sexual, moral, se tudo isso está impactando a qualidade de vida dele e a qualidade de trabalho e está gerando um adoecimento. Ou não, se na vida pessoal dele está acontecendo eventos que estão promovendo o adoecimento e ele está adoecendo, mas não é por conta da empresa. Então, de uma certa forma, também há um viés protetivo, tá? A gente precisa fazer revisão das condições de trabalho, então isso vai impactar se a pessoa está fazendo realmente o trabalho, na descrição das atividades que ela foi contratada para fazer, se ela realmente tem as informações que ela precisa, a comunicação, e é uma avaliação contínua. Muito perguntam do prazo, quanto tempo tem que fazer. Bem, se você identificou riscos psicossociais em alguém ou uma área da sua equipe, e você está fazendo gerenciamento no programa de gerenciamento, então tem que ir acompanhando e daqui a pouco retestar, reavaliar para ver se teve uma melhora, tá? Então, a norma ela não deixa claro esse prazo, quanto tempo tem que fazer, quanto tempo dura. A partir do momento que você identificou, você tem que gerenciar.
e automaticamente eu entendo que você precisa reavaliar, tá? Então, ó, a NR1 ela nasce em 78, aí a linha do tempo dela, e ela entra aqui em 2024 com a questão de você fazer a avaliação psicossocial. Essa avaliação, as pessoas ficam tentando entender como ela pode ser feita, né? E a gente tem algumas possibilidades como elas podem ser feitas. Mas é interessante entender que na medicina e segurança do trabalho, percebam que vão tendo movimentos de mudança de acordo com o mercado. Então, provavelmente, daqui a pouco, pode ser que seja adicionada uma outra questão, tá? Mais do que pensar que uma norma ela é um requisito legal, que ela é uma obrigação, que ela é para prejudicar a empresa, eu já ouvi isso, tá? Sempre punido o empresário é responsável por tudo, tal. Olha, a gente pode pensar que a NR1 é uma estratégia de gestão que contribui para a sustentabilidade da empresa, né? Ao estabelecer disposições gerais e requisitos mínimos, ela fornece uma base sólida para criar um ambiente de trabalho mais seguro e organizado. Então, a gente sabe que dentro das organizações existem muitas organizações saudáveis, muita cultura boa, mas também existem organizações muito delicadas, de liderança pela falta de preparação, de executivos, né, com uma visão não humanista. A gente sabe que também tem algumas empresas também com uma cultura muito tóxica, e que aí vai afastando, né, vai gerando um afastamento. E esse afastamento ele vai gerando um custo tanto para a organização quanto também para o governo. Então, a gente pode pensar que a avaliação psicossocial é uma estratégia. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre um selo de saúde mental que o governo vai disponibilizar para as empresas. A forma de trabalhar não é antes da pandemia, não é a mesma de 2025. Então, as pessoas muitas vezes abrem mão de um trabalho, de uma oportunidade, de uma determinada cargo, se ela perceber que ela vai adoecer, que aquela atividade, aquela empresa, ela vai ser maior do que a qualidade de vida dela, que é a saúde psicológica dela, vários e vários processos seletivos, várias pessoas que pedem desligamento, elas falam para mim, olha, eu preferi minha saúde mental. Então, é algo que é real, que é prático. As pessoas, elas estão optando, de acordo com a sua condição financeira, a sua condição de vida, procurar um trabalho que, de repente, ganhe até menos, mas que ela tenha mais qualidade de vida. A geração Z, ela traz muito esses dados. É uma geração que ela não vai abrir mão da saúde dela, em muitos casos, saúde mental, para poder atingir metas. Ela tem uma outra forma de funcionamento do que a nossa geração Y, no meu caso, ou a X ou a Z. Então, em cada época da história, a relação com o trabalho ela vai mudando. E a relação atual é que a geração Z ela falou, olha, não estou disposto a adoecer, são outras questões. E aí, daqui a pouco vem a geração alfa e beta, que devem trazer outros elementos também. A Organização Mundial de Saúde ela descreve fatores psicossociais como um aspecto que define a interação subjetiva, e aí é uma questão mais complicada de avaliar, entre o trabalhador e o seu trabalho, os quais interferem na vivência de bem-estar no trabalho e também nos processos de descompensação na saúde, seja mental ou física. Então, a gente tem aí duas principais perguntas. Primeiro, o indivíduo dispõe características psicológicas exigidas para o cargo de risco? Então, eu tenho condições psicológicas de desenvolver o meu trabalho, eu tenho condições psicológicas de estar na área que eu estou, eu tenho condições psicológicas de estar liderando a equipe que eu estou liderando, ou para fazer a atividade que eu estou fazendo. E segundo, como é que está o contexto organizacional em relação aos fatores psicossociais? Como é que é esse contexto? Como é que é esse clima? Como é que é essa comunicação? Como é que é a atividade que eu desempenho? Como é que são a carga horária que eu estou estabelecendo? Isso está me adoecendo? Tudo isso vai fazendo com que eu ah, tenha elementos para fazer a avaliação psicossocial, tá? Então, um outro conceito aqui, a avaliação psicossocial, ela vai ser uma análise metódica que engloba aspectos da vida do candidato, do funcionário, saúde, álcool, drogas, medicação, problemas de saúde, qualidade de vida e de sono, questões cognitivas, memória, atenção, inteligência, personalidade, impulsividade, enfim, reatividade, entre outros fatores que podem afetar diretamente na execução e qualidade do trabalho. O que eu tenho visto na prática, né? Muitas empresas que querem sanar isso e profissionais que vão fazer a qualquer custo e a qualquer medida, saem aplicando relatórios ou ferramentas, muitas vezes não comprovadas, mas algo simplista, para tentar identificar isso. Questões complexas, questões mais delicadas, questões que são do ramo da psique, né? Então, e a norma não deixa clara se tem que ser feito somente por psicólogo ou psiquiatra.
ela fala de profissionais capacitados tecnicamente para fazer isso, isso entra dentro da subjetividade. Então, cabe a cada RH e cada organização entender como deve ser feito isso. Agora, penso eu que da mesma forma, onde eu não consiga falar de normas de medicina e segurança do trabalho, se eu não tenho competência para falar de risco em altura, se eu não tenho competência para falar de se líquido inflamável ou não, fico pensando também nas outras áreas, né, que não são as áreas que fazem a questão da psique, como é que elas vão fazer avaliações de tamanha natureza e tamanha complexidade como é o ser humano, e que são, em alguns casos, subjetivos. Então, a gente tem alguns testes, por exemplo, psicológicos, que consegue ver o tamanho da, né, um score de ansiedade, um score de depressão, um score de burnout, se a pessoa está com ideação suicida, mas são ferramentas do psicólogo, são ferramentas onde o psicólogo, e são validadas pelo Conselho de Psicologia, da mesma forma que o psiquiatra tem uma avaliação que ele consegue fazer baseado no conhecimento psiquiátrico, enfim, ou um médico do trabalho, enfim. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado quem vai avaliar os nossos colaboradores, e existem pessoas que vão querer fazer estabelecendo simplesmente um protocolo, e tem empresas realmente que genuinamente vão querer entender como está a avaliação psicossocial, como é que está, né, esse ambiente de trabalho e quais ações ela deve tomar, e daí, depois das ações que serem tomadas, o que a gente vai colocar como plano de ação, tá? Então, aqui a gente entende que não, psicólogos que estão antenados com essas questões vão fazer essa avaliação, mas não se restringe somente a psicólogos, outros profissionais de outras áreas podem fazer, a norma não deixa claro, tá? Então, eu estou falando aqui baseado no como a gente trabalha, como a gente entende funciona a avaliação psicossocial. Se tiver alguma pergunta, posso fazer uma pausa para a gente poder caminhar, tá? De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, a gente pode pensar nos fatores de risco sociais: excesso de carga de trabalho, pressão por metas inatingíveis, conflitos ou assédio no ambiente laboral, e aí já vem os canais de denúncia, falta de suporte organizacional, estabilidade no emprego e outras questões, que aí sim vão gerar a questão da ansiedade, depressão, burnout, estresse crônico e outra coisa, outros transtornos mais. Alguns benefícios. Então, a prevenção de acidentes, redução de absenteísmo, melhoria do clima, aumento da produtividade e desempenho, base para o processo de gestão de pessoas, cumprimento das obrigações legais, para poder evitar riscos e automaticamente multas, processos trabalhistas, marca do empregador, a gente está falando do employer brand, da marca do empregador. Então, hoje, quando a gente faz um processo de recrutamento e seleção, e quando a gente sabe que aquele processo de recrutamento e seleção, aquela empresa, ela não tem uma boa avaliação no mercado, as pessoas muitas vezes não querem fazer processo seletivo. Quem de nós já não fez um processo seletivo e quis saber sobre a empresa? Da mesma forma que a empresa pesquisava, né, a pesquisa, a questão do colaborador, de referências, você também vai querer saber referências de como é trabalhar nessa empresa. E muitas vezes você já provavelmente ouviu, olha, é um ambiente insalubre, é um ambiente adoecitivo. Então as pessoas também vão fazer isso. Daí a marca, as companhias também se preocupam com a reputação. Tá? Algumas genuinamente e outras de forma mais comunicativa. Então, fechando os fatores psicossociais, a gente tem os fatores ambientais, que são os relacionados ao ambiente de trabalho, as atividades, se as atividades estão desenvolvidas por colaborador, e no PGR podem aparecer junto com outros fatores, se elas estão gerando. PGR é Programa de Gerenciamento de Riscos, tá, pessoal? Que aí é a responsabilidade da saúde e segurança do trabalho. E a gestão, tá? Se são aqueles que envolvem todas as relações no trabalho. Clima organizacional, relação com os colegas, relação com os líderes. Outro dado que é importante também, tá? Existe um movimento da criação da diretoria da felicidade. A Heineken, ela tem um projeto muito legal, que ela cria as empresas, né, as grandes empresas, elas criam uma diretoria de felicidade, muito baseada na psicologia da felicidade, psicologia positiva, seria uma outra live, né? A gente trabalha muito com psicologia positiva, entendam felicidade com bem-estar, tá? E aí ela monta um departamento e faz uma pesquisa semanal, faz uma pesquisa semanal, uma pesquisa de tempo em tempos, e vai entender como está o nível de satisfação, de bem-estar e de felicidade daqueles colaboradores. Quando vai identificando que não está dentro de uma meta,
provavelmente eles vão usar o conceito de PERMA, que eu não vou entrar em detalhes, eles vão utilizando estratégias e vão utilizando planos de ações. E eles têm também dentro das empresas os embaixadores da felicidade. Se eu sou uma empresa que se preocupa com o bem-estar, com a qualidade de vida e com a minha felicidade, o nível de produtividade aumenta, de engajamento aumenta, de turnover diminui, de absenteísmo diminui. Porque se está se criando, formando uma cultura onde as pessoas devem se preocupar, e é um tema que a gente trabalha. Tá? Muitas vezes eu sou chamado para trabalhar para ministrar palestras sobre ansiedade, workshop de inteligência emocional. Ok, super funciona, é válido, mas também existe uma grande mudança de mentalidade, porque essa NRR1 ela vai trazer para a gente uma percepção e um entendimento de que agora nós temos que procurar a criar estratégias e solucionar fatores estressantes dentro da organização. Claro que resiliência é fundamental, estresse é fundamental, a gente precisa de um pouco para poder enfrentar a vida, mas existem ambientes muito tóxicos, lideranças muito tóxicas, colaboradores que estão muito adoecidos, que estão em nível de sofrimento. Então, a gente precisa dialogar e entender, né, que, olha, os números estão falando por si que não está legal. Aqui, na Lei 14.831, 2024, a empresa que ela atendeu o checklist, e a NR1 vai contribuir muito para isso, ela vai ganhar aí um selo de empresa promotora de saúde mental. Uma empresa promotora de saúde mental vai colocar no site, vai colocar aí nos processos seletivos, tal. Eu não sei vocês, né? Mas se eu fosse um profissional CLT, eu fosse um profissional que estivesse buscando, eu me interessaria muito, independente se eu fosse ganhar um pouco menos até, por uma empresa que promotora de saúde mental. Então, olha que interessante. A gente tem até uma certificação que vai falar o seguinte, olha, aqui a gente está preocupado e está fazendo ações para melhorar a qualidade de vida, o bem-estar e a felicidade dos colaboradores. Tá? Bem, como é que a área de recursos humanos e departamento pessoal devem agir? Então, primeiro vai fazer o mapeamento dos riscos, e aí vai contratar, ou vai fazer internamente, ou vai contratar uma consultoria para poder fazer esse trabalho, para identificar, daqui a pouco a gente vai mostrar o nosso case para vocês, como é que a gente fez. Depois de identificados esses riscos, vai, né, ou juntamente com a medicina e segurança do trabalho, né, saúde e segurança do trabalho, vai fazer para botar dentro do programa de gerenciamento de riscos, vai promover treinamentos de capacitação, pode ser, por exemplo, comunicação não violência, inteligência emocional, liderança positiva, vários temas podem ser ministrados, rodas de conversas, ações, rever uma área, fazer deslocamento de funcionário, várias podem ser as possibilidades, estratégias de prevenção, então, pessoal de comunicação, pessoal de endomarketing, vai estar muito forte também comunicando. Pode pensar nessa questão de nível de flexibilização de carga horária, equilíbrio entre a vida pessoal e esporte psicológico. Fred, a gente colocou aqui várias plataformas que a pessoa faz terapia quem quer. Isso resolve NR1? Não. Não é esse é o ponto. Tá? Até porque, quando se coloca plataformas de saúde, de terapia dentro das organizações, não é todo mundo que adere. Tá? Então, muitas pessoas, muitas vezes você tem, e é muito legal colocar, e ótimo que tem, que isso pode entrar como uma estratégia no plano de ação, mas isso não significa que você está cumprindo a NR1. Canais de comunicação seguros, foi o que eu falei, e a atualização do programa de gerenciamento de riscos. Então, eu identifiquei uma área, por exemplo, uma área financeira, que tem ali, está muito complicado. Vamos entender, entrevistar, entender o que está acontecendo naquela área, para poder entender, ali vai feito um plano de ação e depois vai ser mapeado, vai ser acompanhado para ver se aqueles indicadores eles melhoram, tá? Se aquela área tem uma percepção diferente em relação a isso. Sobre a avaliação psicossocial, a norma ela não cria um modelo específico. Por isso que você vai ver vários modelos e várias intervenções de diversas formas. O que vai ser metodológico é o programa de gerenciamento de risco, que são os documentos da medicina do trabalho. Mas como se chegou ali, existem possibilidades. Algumas, ao meu ver, muito não funcionais e a protocolo, e algumas muito interessantes. E que realmente vão falar de como está o nível de risco psicossocial dentro daquela organização. Tá? Se tiverem alguma pergunta, podemos aqui também responder. Então, mais um ponto aqui, ó. A avaliação contínua e sistemática
dos riscos psicossociais que foram identificados, inspeções regulares, monitoramento de agentes, né, químico, físico, biológico, análises ergométricas e o mapeamento dos riscos psicossociais. Então, como é que está a carga mental, se está excessiva, assédio e falta de suporte e instabilidade no emprego. Fred, minha empresa não quer, ela está apostando que vai ser prorrogado. Até agora a gente não tem informação que vai ser prorrogado. Não tem uma discussão que vai ser prorrogado. Até porque um número de quase 500 mil pessoas afastadas tem um rombo aí no INSS. Então, a gente não tem. Pode ser, mas por enquanto não tem nenhuma informação. Então, as empresas que elas não se atentarem, elas podem receber multas, interdições, ações civis, impacto na reputação, e aí, minha percepção como prestador de serviço é que as organizações vão deixar para o 45 do segundo tempo. E aí vai ser aquele bando de empresas ao mesmo tempo tentando fazer um processo, que é um processo que não é rápido, é um processo onde muitas vezes a gente vai ter que parar, entrevistar, conversar com os colaboradores, vai ter que testar, mandar link para eles responderem, no nosso caso. Então, não é um processo que você faz de um dia para o outro. Então, imagina que se você tem muitos e muitos funcionários, é um processo que você tem que fazer de forma um processo de forma digamos de médio prazo. Não dá para fazer de uma semana para outra, tá? Então eu acredito que maio para junho vai ser uma loucura. Qual que é o papel da liderança nesse aspecto? O papel da liderança ele está diretamente ligado a um agente de mudança. Ele ser um exemplo, entender que a norma é algo protetivo, ajudar, e quando eu coloco liderança, eu coloco o executivo, coloco o CEO, coloco os diretores, entender que é uma forma também de proteger a empresa, porque muitas vezes a pessoa adoece ou acontece o adoecimento e é por conta da vida pessoal dela e não é por conta da organização, e aí você está ali, tem uma estratégia documentada isso, tá? E os profissionais de RH também, e entender que o RH que faz a ponte, né, entre aí as organizações, os prestadores de serviço, que é uma possibilidade de a gente, enquanto profissionais de RH, também trazer outras questões de desenvolvimento, outras questões de preparação, para que realmente o RH faça o papel dele na gestão de pessoas, no sentido de que os empresários, investidores, eles deem uma escuta mais ativa a que o RH precisa fazer dentro das organizações, que é cuidar de gente, né? Então, também existe uma possibilidade para desenvolvimento, porque depois da avaliação psicossocial, aí surge o plano de ação, que inclusive pode ser uma série de treinamentos, uma série de ações, uma série de questões. E hoje em dia, cada vez mais, a gente contrata pessoas com mais potencial e com menos competências, então pessoas que tenham potencial para serem desenvolvidas. Hoje em dia, é muito mais uma contratação com pessoas que possam ser desenvolvidas do que propriamente pessoas já prontas. Porque aí o mercado ele já está todo mundo está brincando para esses profissionais e os grandes players, eles conseguem aí pegar esses profissionais e a grande maioria são pessoas que vão estar dentro da organização e vão precisar serem desenvolvidas. Já começando a caminhar para o nosso case aqui para explicar para vocês na prática, a gente entende que a NR é uma oportunidade de aprimorar os processos, fortalecer cultura, tá? Cultura é a personalidade da organização. Então, se a gente tem uma cultura que adoecer que é normal, que tá tudo, não é mais, então a gente precisa lidar com isso. E se a gente tem realmente uma cultura que preza e cuida, né, uma área de recursos humanos que cuida das organizações e cuida dos colaboradores. O impacto direto na performance dos resultados das empresas, mais segurança e qualidade de vida dos trabalhadores, cultura organizacional fortalecida, né, e vai muito além da conformidade, é um diferencial competitivo. Então eu posso ver a NR1 como mais uma coisa a seguir para me dar trabalho, eu posso ver como estratégia. Depende da mentalidade, da cultura da minha organização. Se tem que fazer, se é uma norma que faça de forma estratégica. E faça trazendo, então, tirando debaixo do tapete algumas coisas que antes não se via ou que não se enxergava. Bem, agora a gente vai entrar no nosso case de sucesso, vai falar um pouquinho de como a gente está fazendo esse processo na prática, tá? Então, vamos lá. Olha só. Uma empresa nos contratou, a gente fez uma reunião de alinhamento com os colaboradores, explicou, fez a comunicação, que precisa ser explicado, comunicado, e a gente trabalhou com uma ferramenta, mandamos uma ferramenta específica, tá? Dentro de uma, de uma plataforma de testes psicológicos que a gente trabalha, e todos responderam essa avaliação,
tá? As pessoas que apresentaram alguns riscos, nós fomos atrás, entrevistamos, fomos entender. Uma pessoa que estava em adoecimento, a gente sugeriu uma avaliação psicológica, então a gente foi mais a fundo ainda, então aplicamos cerca de 3, 4 testes para entender. Depois aquela pessoa realmente estava adoecida, ela realmente tinha entrado em luto, estava em luto, e aí ela já tinha fugido do afastamento mais ou menos umas 3 vezes. A gente aplicou uma escala de burnout nela, uma escala que está dentro dos testes psicológicos, que são aplicados pelos psicólogos, e ela estava caminhando para o burnout. E a gente conversou com ela, trouxe a conscientização, ela ficou afastada há pouco tempo, mas depois entrou em férias, agora voltou num cenário muito melhor. Mas perceba que a gente começou com a avaliação psicossocial, depois foi entrevistar, pediu autorização da empresa se podia fazer um próximo, aprofundar a avaliação psicológica, fomos, orientamos, então aí a gente conseguiu fazer uma intervenção, seria, no caso, o papel do RH, mas nesse caso, como a gente chegou a fazer uma avaliação psicológica, a gente fez a orientação. Mas vamos lá, na prática. Então, todos responderam, e aí a gente tem aqui os indicadores, tá? Eu não vou entrar em muito detalhe, porque são bastante informações, mas, basicamente, se a empresa apresenta de 1 a 33%, ela tem baixo índice de fator, né? Se ela está, perdão, baixo índice de entrar em problemas psicossociais, moderada e ou alta proteção de fatores psicossociais. E o vermelho é o contrário. Então, azul quanto maior, mais melhor, vermelho quanto mais pior. Então, vamos lá. A média geral dessa empresa era 79. Então, imagina que ela está 79, de 67 a 100%, a gente tem a prevalência de fatores de proteção psicossocial. Então, é uma empresa teoricamente saudável. E aí, dentro, né, como a gente trabalha, a gente vai dentro de cada pilar. Como é que está a saúde emocional e bem-estar, relações de respeito e confiança no trabalho, relações com os grupos sociais, recursos organizacionais, alta eficácia, exigências laborais, atenção ao comportamento, identificação laboral. O único ponto que saiu baixo foi exigências laborais, que é o quanto que eu preciso ter de informação, de cognição, para poder, de conhecimento, para poder dar conta do trabalho. Então, é uma empresa bem saudável, tá? Dentro de cada pilar aqui, a gente tem aqui, ó, exigências laborais. Então, por exemplo, supressão emocional. Supressão emocional, perceba que vai de 0 a 100%. Ó, não tem nada pintado de vermelho. Então, tá ok, eles não estão sendo suprimidos. E aí a gente começa, ó, segurança laboral, exigências cognitivas, que está aqui em 38%, moderado, 38% crítico. Então, a gente foi investigar esse ponto, e depois a gente identificou que era um modelo de negócio, que é um modelo de negócio muito estável, mas que isso não apresentava risco, e também tinha uma questão de mudança de gestão, enfim. Mas percebam que dentro de cada ponto desses, a gente vai olhando, ó, como é que está a qualidade do sono, o autocuidado físico, sintomas depressivos, ansiedade, mas, né, ansiedade vai dar, acho que, para boa parte das empresas. Então, o que pode ser feito? E aí a gente foi mapeando cada uma das áreas. E aí a gente tem a métrica aqui, ó. A gente tem os indicadores para ir trabalhando com cada uma com cada um dos pontos. Recursos organizacionais, ó, papel laboral, recompensa, justiça. E olha que legal, ó, de compromisso organizacional. Aqui, identificação do papel laboral. Ó, o número é excelente. Ó. Identificação e compromisso organizacional. A gente tem aqui boa parte dos colaboradores que se identifica com a organização. A identidade com a profissão também. Boa parte dos colaboradores. Engajamento com o trabalho e credibilidade organizacional. Então, são números muito saudáveis. Ou seja, é uma equipe que está realmente engajada e conectada. Percebam que tem alguns elementos próximos a quando a gente junta e faz vê a análise geral da empresa, a gente consegue ver quase como uma pesquisa de clima. Não é uma pesquisa de clima, mas quando nessa ferramenta, quando a gente junta tudo, dão até alguma ideia de como é que está o clima, né? E aí a alta eficácia, quanto eu estou sendo realmente eficaz no meu trabalho. A gente tem um outro ponto aqui também. Então, a gente foi atrás dessa organização, entrevistar, né, ver como é que estavam as áreas, o que precisava ser feito, e aí saiu o nosso relatório com atenção ao comportamento seguro no trabalho, que foram basicamente os elementos que a gente trouxe anteriormente na apresentação, os pilares que a gente trouxe anteriormente na apresentação. E a gente colocou aqui os tópicos de desenvolvimento. Olha, está dentro da média, mas presta atenção. Então, como é que está a questão da imprevisibilidade no segmento, né? A percepção do colaborador em relação à instabilidade e previsibilidade das rotinas, as exigências quantitativas. A gente foi dando, então, a porcentagem para eles, a qualidade do sono. Aqui a gente chegou um momento, discutiu com eles como é que está a questão do sono, sugeriu que eles pudessem e-book do sono, fizessem uma ação de, higiene do sono, fizessem ações que pudessem
promover a questão de um sono mais tranquilo e reparador, o que prejudica, o estresse, aqui ainda está na zona média, recompensas, e recompensas aqui não é só financeira, se tem feedback, se tem agradecimento, se a empresa tem possibilidade de desenvolvimento. Então, a gente sinaliza o que está médio, não é um risco, mas a gente também sinaliza o que está em risco, que foi a ansiedade e exigências cognitivas. A ansiedade, todo mundo que trabalha com vendas, com atividade, é um mercado mais que gera mais ansiedade, né? A gente tem uma questão regional também, né? Uma questão do Brasil também tem um alto nível de ansiedade de pessoas ansiosas, e a gente foi investigar as exigências cognitivas. Nesse caso, nessa organização, a gente chegou a fazer um assessment, uma avaliação psicológica nos colaboradores e entendeu também que existe uma questão cultural de não buscar muita informação também e não buscar muita solução e ficar esperando que o líder trouxesse. Então, também foi discutido isso também. E a colaboradora, aquela que eu falei que estava caminhando por um adoecimento, ela foi adiantaram as férias dela, ela fez um outro tipo de acompanhamento, começou a fazer atividade física, continuou no atendimento psiquiátrico e psicológico, ela saiu num quadro que ela estava caminhando com burnout. Então, aqui é um case legal de contar, claro que é uma empresa mais saudável, né? Não é a maioria das empresas, mas que pequenas ações. Uma outra empresa que a gente fez, eles perceberam o seguinte, o colaborador estava muito estressado, a gente chegou a fazer uma também, ela autorizou fazer uma avaliação psicológica para a gente aprofundar, e nós identificamos que ele estava com um problema familiar muito grande e muito deslocamento. E aí a empresa conseguiu autorizar que ele trabalhasse home office e voltasse para a cidade dele. O nível de engajamento dele, de motivação, subiu para caramba. Porque ele é de uma outra região, estava trabalhando, era do Nordeste, morava em São Paulo, não conseguia muito tempo de deslocamento, morando num lugar que estava passando por uma série de conflitos, estava caindo a produtividade, e a empresa falou, então, em alguns casos a gente libera home office, nesse caso é possível liberar, se as suas entregas estão boas, você vai continuar na organização, mas pode voltar para sua cidade. Então, existem algumas ações que não requerem dinheiro para serem feitas, requerem identificação, diagnóstico, movimento, boa vontade e gestão. Muitas ações da psicossocial, quando você identifica, algumas questões nós podemos fazer internamente como recursos humanos. Outras, temas mais sensíveis, temas mais de preparação, mais robusto, aí contrata, né? A gente já tem aí essas empresas já no plano de ação entrou alguns dos nossos elementos que a gente trabalha, palestras, workshops, cursos, então ficou aí, mas como um programa de gerenciamento de risco numa perspectiva de realmente cuidar das pessoas. Agora, muitas ações podem ser feitas e realizadas internamente sem investimento, sem custo. Aqui aparece nós temos alerta dos colaboradores que estão apresentando riscos psicossociais mais severos, então nós temos a ideia de passar mais por área, para não ficar tendo essas informações, né? Mas os colaboradores que estão realmente caminhando para um adoecimento, aí sim a gente passa, sugere fazer uma investigação um pouco mais profunda, ou que possam buscar ajuda, e aí a gente dá esse direcionamento, e aí realmente é um cuidado com as pessoas, tá? E aqui algumas recomendações que a gente passou. A gente passou aqui um relatório, esse relatório nós passamos também alguns tipos de treinamento, algumas recomendações que poderiam ser feitas, que poderiam ser realizadas dentro da organização, que poderiam ser realizadas tanto pela área de recursos humanos, quanto também a gente poderia apoiar em algum tema ou algum tipo de ação. Então, aqui na prática, a gente comunica, tem a nossa metodologia de avaliação psicossocial, recolhe essas informações, faz um grande um relatório, pergunta se quer aprofundar quem está em risco psicossocial com uma próxima avaliação, uma avaliação psicológica, pega todas as informações, disponibiliza para o RH com as recomendações, que são informações sensíveis, o RH passa para saúde e segurança do trabalho, que vai transformar essas informações dentro de uma escala que eles têm ali de periculosidade, e algumas das nossas recomendações vão dentro do programa de gerenciamento de riscos. Então, não medicina ocupacional versus psicologia versus medicina do trabalho versus RH. Não, é um trabalho multidisciplinar e a gente precisa ter maturidade, né, consciência e entender que por trás de avaliação psicossocial tem profissionais, tem colaboradores, então sim, é um processo multidisciplinar e que envolve várias áreas, então não se tem que ficar uma área tentando falar que agora só faz avaliação psicossocial, só faz área X, Y, Z. É um trabalho em conjunto, e é um trabalho em conjunto com foco principal de gerar qualidade de vida e bem-estar, e fazer com que a organização seja uma organização que também mexa na sua cultura em relação a esse tema,
e evitar os custos. Imagina aquela colaboradora que estava adoecendo, se depois ela fica afastada e falar que a empresa adoeceu e a empresa não tem um documento dizendo que está ali e ela estava enfrentando por questões pessoais e que ela inclusive fez um encaminhamento. Então, ali é uma forma protetiva também para a organização também. Então, tudo depende da mentalidade, da forma com que a gente pensa, entende e trabalha. Vai ter uma curva de aprendizado, logicamente, né? Toda nova atualização de norma, todo novo movimento dentro da organização são curvas de aprendizado. A gente vem estudando bastante, vê muita informação interessante, muita informação também muito muito disfuncional, mas é importante ter cuidado quando a gente vai avaliar as pessoas, vai identificar os dados, as pessoas, os resultados, profissionais de recursos humanos terem aí muito zelo, muita sensibilidade para trabalhar com informações que são sensíveis, que falam de aspectos delicados, e as ações que a gente vai fazer sem expor as pessoas também, promovendo o ambiente. Então, o RH tem uma tarefa importante, e mas também é uma oportunidade de também trazer para si oportunidades de que o RH possa ter mais condições de desenvolver as pessoas, cuidarem com programas, fortalecer o RH dentro das organizações. Tá bom? Nosso contato é aqui, eu vou abrir para dúvidas, o contato @fredexplica.com.br, o e-mail e nossas redes sociais também. Aqui é o nosso e-book de avaliação psicossocial e promoção de saúde mental nas organizações. Quem mandar um e-mail, a gente encaminha, tá? O nosso e-book e a gente se disponibiliza para dialogar também, para poder tirar dúvidas. A gente foi projetado 1 hora, então a gente está aqui perto dos 50 minutos terminando, para deixar um espaço para vocês tirarem dúvidas ou mandarem algum tipo de questionamento ou trocar e compartilhar com a gente, tá bom? Então, Fred, desde já agradeço a você, a todo mundo que está aqui com a gente, as meninas aí do Grupo Conexão, que na mesma hora que eu coloquei, entraram na live, pessoal do RHLF, e vou passar para o André para ver se tem alguma pergunta. Mas sim, algumas perguntas que chegaram aqui durante a apresentação. A primeira é do Leandro Alves, ele pergunta quais as ações preventivas que as empresas podem adotar para evitar riscos psicossociais. Então, aí é muito interessante. Então, primeiro a gente faz a avaliação psicossocial e depois a gente faz as ações preventivas. Olha só, uma coisa que é importante. A gente aqui na Fred Explica, a gente costuma falar que a gente não começa a trabalhar se a gente não tem um diagnóstico. Então, se a gente for trabalhar com o líder, primeiro a gente vai fazer um assessment do líder, entender, mapear todas as competências, como é que ele está, para depois fazer um processo de desenvolvimento dele. Na avaliação psicossocial na NR1 é a mesma coisa. Ah, Fred, eu contratei uma palestra sobre um curso sobre inteligência emocional, contratei tal, tal. Ótimo, registra, deixa isso tudo registrado, documentado, assinado, beleza. Mas, quando a gente fala em programa de gerenciamento de riscos, eu tenho que entender na organização quais são os pontos que eu preciso colocar nesse programa de quais são aquelas recomendações que a gente colocou ali no final, quais são as recomendações que a gente tem, né? Qual área a gente está atuando. Então, é um trabalho onde a gente vai fazer contratações, ações e promoções, mas baseado numa avaliação, numa pesquisa, né? E é muito interessante a gente em treinamento pensar que muitas vezes as pessoas saem, ai, pô, dá treinamento desse ponto, treinamento tal, mas quanto a gente realmente faz um levantamento de necessidade de treinamento, quanto a gente realmente faz um assessment, né, dos nossos profissionais para poder identificar realmente o que eles precisam ser treinados. Na avaliação psicossocial, a mesma coisa. Muito legal fazer as ações, documenta para depois ter ali o registro que foi feito, mas o importante, eu pensaria num plano de ação após uma avaliação. Ok, Fred. A próxima pergunta é da Maria Eugênia. E ela pergunta: em uma empresa com alta rotatividade e relatos de estresse entre os colaboradores, mesmo havendo a prática da avaliação psicossocial, quais podem ser os pontos a serem reavaliados e corrigidos? Se a gente tem um alto nível de rotatividade numa organização, parte-se do princípio que a gente vai ter uma pesquisa de desligamento. E aquela pesquisa de desligamento ela vai indicar alguns números que vão falar, olha, o desligamento está acontecendo por conta disso, ou é salário, é clima, é liderança, tal. Então, ali é uma estratégia do RH, né? E aí, se a gente tem uma gestão, que muitas vezes a gente sabe disso, né, profissionais de RH, muitas vezes a gente tem uma gestão que não escuta esses indicadores, olha, a gente sabe que está saindo por conta disso, mas se não está sendo feito, tudo bem.
Na avaliação psicossocial, a gente identificou isso. Então, esses pontos aqui da avaliação psicossocial precisam de um programa de gerenciamento de risco. O que a gente, de fato, vai fazer para caso a gente for autuado, caso venham, literalmente, a gente seja aqui fiscalizado, o que realmente na prática a gente está fazendo. Por isso que a liderança é muito importante. Gente, e aí de coração de RH para coração de RH, né? A gente sabe que tem muitos gestores que são gestores que não levam em consideração pessoas, não levam em consideração, mas tem muitos que sim. E essa mentalidade ela vai ter que mudar porque o mundo mudou. A liderança que eu tenho antes da pandemia não é a mesma liderança de 2025. Não é. Se eu estou falando que a próxima pandemia provavelmente é solidão, quer dizer, a gente está passando da saúde mental para a solidão. E não sou eu que estou falando, são as pesquisas que estão. Então, assim, a forma de fazer gestão de pessoas, de liderar e de não levar em consideração os dados, os indicadores, por isso que eu vejo que o RH tem a oportunidade de falar, olha, isso aqui é norma, agora a gente tem que fazer plano de ação. Então, se realmente as pessoas estão saindo por conta de clima, ou de ou salário, ou carga, horário, ou comunicação, então, assim, as ações que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer é essa. E até, de repente, tocar o coração dele, olha, líder executivo, quem sabe a gente também dê uma oportunidade, um programa de desenvolvimento para vocês. O Brasil tem nas pesquisas de liderança, o Brasil é super mal avaliado, nós temos pouquíssimos líderes bem preparados, e aí a gente tem a cultura de que, assim, eu tenho uma tarefa, eu faço muito bem a tarefa, e aí, como eu sou uma pessoa de confiança, eu sou promovido para aquela tarefa como líder. Eu nunca fui preparado para ser líder, eu não sei o que é, eu nunca fui em um curso, não sei o que é feedback, não sei o que é desenvolvimento, não sei o que é PD, não sei nada. Mas falaram que eu tenho que tomar conta de pessoas agora. Sofre a equipe, sofre o líder, sofre a organização e sofre o bolso da empresa. Que a rotatividade é igual. Por que as pessoas saem muito de uma empresa? Porque não estão felizes. Se a gente puder resumir tudo, por que a gente sai muito de um lugar? Porque a gente não está bem, a gente não está feliz. Ok, Fred. A próxima pergunta, ela foi feita também pelo Leandro, e ele pergunta quais as principais mudanças da nova NR1 em relação à NR1 vigente. Então, a principal mudança é a avaliação psicossocial, onde a gente vai fazer essa avaliação, né? Vocês vão encontrar várias e várias formas de avaliar. Aqui eu trouxe como a gente entende, como a gente faz, a gente, à luz, né, da psicologia, existem outras formas de avaliar. Agora, de novo, eu volto só um ponto de reflexão, tá? É, Quando a gente vai avaliar, né, psicossocial, a gente está falando aí de um elemento psíquico. Então, também tomar cuidado com que tipo de profissional eu vou colocar para avaliar também. Então, assim, não é simplesmente, no meu entendimento, pode ser que até você consiga cumprir para a norma, mas não é um simples formulário que resolve a vida, tá? Mas está tudo no segundo tempo. Isso tem sido falado desde o ano passado e muito tempo. Já tem meses que está sendo falado a avaliação psicossocial. E eu sei que muitos líderes estão segurando, esperando que nos 45 segundos do tempo a norma vai ser prorrogada. Pode ser, e se não for? Aí vai ser aquela loucura, porque ninguém vai querer levar a multa, né? Então, a principal mudança, respondendo a sua pergunta, é essa. É uma curva de aprendizagem para todo mundo, né? Fred, a próxima pergunta, ela é da Alessandra Mateus, e ela pergunta como trabalhar tudo isso em empresas de gestão familiar com uma atividade muito operacional. Então, de novo, né? As empresas familiares, existe um momento que para elas continuarem existindo e progredindo, e eu atendo muitas empresas familiares, elas precisam da profissionalização. Então, toda empresa, e nós somos convocados a nos profissionalizarmos, né? Nós somos convocados, então não fica aí onde você está e não faz um curso, não desenvolve competências técnicas e comportamentais para ver o que o mercado faz. Aí não vai mexer com IA, não vai aprender pelo menos o que é chat GPT. Se nós somos convocados, uma empresa familiar muito operacional, ela também vai ser convocada a fazer isso. Então, como é que faz isso? Através de orientando como tem que ser feito, né? Fazendo avaliação, trazendo os dados, discutindo, convidando, de repente, os líderes a passarem por um processo de desenvolvimento. Em alguns casos de empresas familiares, o presidente fala assim, olha, ou o diretor, eu não quero desenvolver, eu não quero lidar com pessoas, não é a minha praia, então coloque uma pessoa que faça esse papel. Então fica ali nos números, mas quando vai lidar com gestão de pessoas, deixa uma pessoa que tenha perfil para fazer isso. E detalhe, tá? A geração Z não quer muito ser líder, não.
Então, mais do que os casos, o caos que a gente tem de hoje de falta de líderes, a gente tem uma geração que não se interessa. Por quê? Porque ela não quer ficar se estressando. A gente sabe que liderar não é fácil. Ninguém está falando que é. Mas liderar sem técnica, sem desenvolvimento, sem ferramenta, sem trilha de liderança, que é uma das coisas que a gente mais faz na consultoria, e a gente vê, fica mais complicado. Para vocês terem ideia, quando a gente aplica trilha de liderança, dependendo do segmento, quando a empresa é mais simples, a gente se surpreende como as pessoas fazem a avaliação de experiência. A gente simula a avaliação de experiência, a gente fica surpreso porque as pessoas, os líderes, muitas vezes não sabem. Ah, mas é culpa do líder? Gente, ele foi treinado. O óbvio não é o óbvio. Se você comprar uma caixa de ovos, vai vir escrito ali, vem ovos. Contém ovos. Então, se até a caixa de ovo está falando que ele tem ovo, então nem necessariamente a gente acha que o óbvio é óbvio. E não é. Então, é conscientizar, tá? E algumas empresas vão ser pela conscientização e outras vão ser, talvez, por uma multa. Ok. Aqui, tem um pedido aqui do Sim de Lojas, da região do centro, eles estão pedindo para colocar o seu e-mail no chat. Pode me mandar e eu coloco lá no chat do Posso, YouTube? contato, @Fred, vou botar aqui, ó. Nossas redes sociais são Fred Explica, né? E nosso e-mail é aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Contato, @fredexplica.com.br. Uma coisa que eu acho que é importante a gente frisar também. Tentem ver esse movimento como um movimento estratégico e uma oportunidade de trampolim para poder você discutir temas que vão ficar debaixo do tapete. Se eu tenho aquele líder muito tóxico ou se eu tenho uma equipe muito difícil, a gente vai precisar repensar o jogo. Tá? E eu, de novo, eu não estou culpabilizando, a culpa é tudo do empresário, é do líder, tal, e coitados. Não, existem muitos profissionais muito difíceis e que eles também não deveriam estar dentro de uma organização, se a organização tiver uma avaliação de desempenho, se tiver valores estabelecidos e tal. Quando se fala de ser humano, a gente pode dizer que tem gente muito legal e gente muito difícil em todos os níveis. Mas eu vejo uma oportunidade da gente tirar as cinzas debaixo dos tapetes. Então, assim, vai falando assim, ó, sua área está adoecida. Então, o que está acontecendo na sua área? E aí? Vamos mudar ou não vamos? Porque a gente está em 470 mil, quase 500 mil. Ano que vem a gente vai para quanto? Vai para 700 mil afastados? Como é que a gente vai fazer? Vai quebrar o INSS? A gente vai ter profissionais... Gente, é um gasto mais de 1 trilhão, tá? A nível mundial, com afastamento. No Brasil são níveis altíssimos, milhões e milhões e milhões. Imagina aquele profissional estratégico que você poderia fazer um trabalho psicossocial, é o cara que depende do seu negócio, ele manda naquela área, ele está sublotado, se ninguém está ouvindo, ele não tem nem momento, ele nem está percebendo que está adoecendo, você fazer uma intervenção e não perder aquele profissional, ou ele ficar 3, 4 meses afastado. É mudança de mindset. Então, são possibilidades. Vamos ver o que a gente, como RH, vai também vender no sentido de trazer à luz essas informações. A gente, na prática, está fazendo, e, de novo, na prática, não é tão simples como parece. Porque tem vezes que a gente vai ter que entrevistar e vai ter que ir. É um trabalho que pode ser feito, por mais que a gente tenha as ferramentas digitais para mandar, os online, é um trabalho que a gente também, como a gente entrega um trabalho baseado no CRP, a gente entrega um trabalho afinado. Não vai entregar qualquer coisa para cumprir norma, porque isso não está nos meus valores. Isso não condiz comigo, não condiz com a nossa consultoria. Mas vocês vão encontrar de tudo. Ok. É, Fred, a próxima pergunta é do Richardson Rodrigo. Ele volta na questão de uma empresa pequena, né? E ele pergunta, na verdade, se basta o que eles já tinham na empresa, né? Que seria a medicina do trabalho, ou eles terão que adaptar algum outro setor, alguma outra questão. Olha só, essas questões são muito interessantes serem retiradas a dúvida com prova medicina e segurança do trabalho, e eu vou falar na prática. A gente tem um escritório de advocacia que ele tem 8 profissionais, e aí ela falou assim, olha, eu sei que ela são um escritório de direito. A gente já sabe que a gente é pequenininho, que a probabilidade da gente ter que fazer programa de gerenciamento de riscos, tal, mas a gente quer fazer. E aí, a gente quer fazer por quê? Porque a gente quer entender, quando pegar as 8 pessoas, quais são os pontos que a gente pode melhorar. Então, olha só, empresas pequenas também estão fazendo. Olha só a mentalidade dela. E eu quero que você depois venha aqui e faça um trabalho
com os meus colaboradores, isso vai ser sexta-feira que vem aqui no Litoral, para a gente falar sobre saúde mental. E até agora os resultados deles são bons. Olha que interessante. A Gabriela que está aqui online comigo, eu acho que a gente já está chegando no final da conclusão, os resultados deles são bons, mas a preocupação é, a gente quer fazer ações para ainda mapear e se tiver alguma coisa para gerenciar e ainda promover. Então, a pessoa não consegue responder um link, então que outra estratégia vocês vão usar? A gente vai ter que entrevistar, vai ter que ir na empresa. A gente vai usar outros cara, a gente faz um acompanhamento assistido. Agora, a partir do momento, né, quantos profissionais o que vai entrar, o que não vai entrar, deixa-se, apresenta-se que todo mundo deveria fazer avaliação psicossocial, mas que nem todo mundo precisa fazer programa de gerenciamento de risco. Mas eu me sinto mais confortável você tirar dúvida com a sua própria medicina de segurança do trabalho. E outra coisa, existem profissionais que fazem esses acompanhamentos e também não sabem e não têm ideia como fazer a avaliação psicossocial. Então, por isso que eu falo que é um trabalho de áreas diferentes, e são áreas parceiras. Não tem que ficar uma área contra a outra, brigando por causa de cliente. Esse não é o objetivo. O objetivo é a gente mudar uma cultura baseada numa norma de forma de entender o trabalho no Brasil. A gente precisa tirar algumas questões debaixo do tapete e discutir. Ok, Fred. A última pergunta, na verdade, é da Rosângela, e ela só pergunta se tem um mínimo de funcionários para que a empresa se enquadre na nova NRU. Então, aí foi o que eu pontuei, né? Existe aí um discurso que todos os profissionais devem ser avaliados, mas não necessariamente precisa todos os profissionais seguirem o programa de gerenciamento de risco, porque você vai olhar isso, aí a medicina de segurança do trabalho vai ser melhor para mim falar do que eu. Cada nossa empresa tem um KNAI, dentro do nosso KNAI tem um nível de periculosidade, dentro do nosso nível de periculosidade. Então, assim, é um trabalho que a medicina, a saúde e medicina, saúde e segurança do trabalho, tem condições técnicas de apontar, né? E aí vai apontar. Pela norma, né, dá a ideia que todos devem fazer e não necessariamente isso vai virar. Porque, por exemplo, aqui consultoria, que a gente quer consultoria aqui, nosso nível de periculosidade é 2, é baixo. Mesmo assim, a gente tem avaliação psicossocial e mesmo tem, a gente tem o nosso planinho de desenvolvimento aqui. O risco é baixo, mas aí faz parte da nossa cultura. Então, tem uma questão de numeração, mas eu sinto mais confortável que você tire informação com a medicina de segurança do trabalho, acho mais ético da minha parte. Entretanto, a norma dá a ideia que são todos, mas nem vai olhar o nível de periculosidade da organização para ver o nível, se vai precisar ter um programa de gerenciamento de risco. Uma coisa é a avaliação psicossocial, e outra, essa avaliação psicossocial entra dentro do programa de gerenciamento de risco. Tá bom? Que é um documento que eles têm, que eles colocam a escala lá de nível de periculosidade, quais ações, enfim. E, de novo, vocês que vão fazer, independente com quem, cuidado com as informações, com o nome das pessoas, tá? É mais interessante você fazer um entendimento por área. Se a pessoa for colocada como possível risco, o cuidado, a ética, a responsabilidade, e eu chamo isso de novo, a responsabilidade da área de recursos humanos, dos gestores, em como lidar com essas situações. A gente não pode expor as questões das pessoas, dos colaboradores, para destampar, né, um problema e trazer outro. Que aí eu fui exposto na organização, aí vem outro tipo de processo. Então, cuidado, e muita ética e muito carinho, mas, de novo, é uma oportunidade para o RH ter aí um empoderamento nas suas ações dentro das organizações, que a gente sabe que tem gestão e gestão. Gestão que valida isso, e gestão que o RH é o RH. Ok, Fred. Angélica, essa foi a última pergunta. Então, Fred, mais uma vez, obrigado. Acho que ainda tem muita coisa aí, você vai receber muito e-mail. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Um abraço também para o pessoal que está assistindo. A Helena, que já mandou aqui uma mensagem que está assistindo. É uma amiga nossa de longa data. Enfim, abraço para todo mundo. Obrigado, Fred. Vamos juntos. Até a próxima. Até a próxima. Eu respondo, não sei de um dia para o outro, mas vou responder todo mundo. Tchau. Tchau. Obrigado.